Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. A lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus. Meu querido, ao ler esse assunto, esse tema, eu fiquei um pouco preocupado, porque falar de sobriedade são pessoas que não têm problema com o uso do álcool, do vinho e tantas outras bebidas, cerveja, uísque, ou seja, na obra de Deus é preciso sobriedade, a pessoa está lúcida, ciente daquilo que está fazendo. Então, eu observo que nem todas as pessoas têm problema com o alcoolismo, mas nós vemos ao longo do relato da história da Bíblia, homens como Noé, homens como Davi, homens que marcaram a história e acabaram sendo derrotados pelo álcool. Então, nós iremos tratar desse assunto, mas você deve pensar, irmão Mauro, eu não tenho problema com isso, mas tudo bem. Mas o objetivo maior da lição é tratar dos impulsos da carne, os desejos da carne, a compulsão, que é um desejo incontrolável de pecar. E somente, meu querido, na dependência de Deus e o agir do Espírito Santo e a palavra dele é que vai nos dar força para vencermos a nossa compulsão. A cada pessoa sabe a fraqueza que ele tem. Cada pessoa precisa se policiar, vigiar. Tá bom, meu querido? Eu sou da opinião que José não tinha medo da mulher de Potifar, não, meu querido. Ele tinha medo da reação dele que viria depois. A mulher pega daqui, apalpa daqui, segura lá. Qual homem que aguenta um trem desse? Então, nós vamos analisar esse estudo hoje sobre esta ótica, não somente tratando da questão do álcool, mas da compulsão, áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Vamos lá, primeiro subtópico da nossa lição, a embriaguez de Noé. Após triunfar contra toda a imoralidade da sua geração, testemunhar o juízo de Deus, conquistar a credibilidade da própria família, suportar o serviço árduo na arca e o confinamento, Noé se deixou dominar pelo uso do álcool e seus efeitos. O respeito e admiração familiar deu lugar à vergonha. Olha que situação de Noé. Parece um verdadeiro paradoxo. Ele pode dizer, olha gente, quando a coisa estava feia para o meu lado, é que eu estava bem. Noé, ele foi criticado pelos familiares, pelos tios, pelos primos, pelos parentes, pelos vizinhos, pela sociedade da época, porque ele dizia que viria um dilúvio numa época que, segundo alguns teólogos, nem havia chuva. Ele enfrentou o confinamento dentro da arca, ele testemunhou o juízo de Deus, ele foi um referencial de Deus na sua geração, que era uma geração imoral, ele conquistou a credibilidade da própria família, da esposa e dos filhos. O lugar mais difícil da gente ser crente, irmão, não é na igreja não, é dentro de casa. Noé pode não ter ganhado multidões, mas ele convenceu a família, a esposa, os filhos e as noras que ele era um homem de Deus e que ouviram a voz de Deus. E ali ele enfrentou um trabalho difícil na arca, mais aproximadamente 1 ano na arca, limpando cocô de elefante, de rinoceronte, de búfalo, de girafa, de tudo quanto é animal. A vida de Noé era acordar, limpar cocô e dar alimento. Limpar cocô e dar alimento. Assim é a igreja. Na igreja, nós estamos ali. Tem odores dentro da arca? Tem, meu querido. Mas a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é lugar de trabalho, não é lugar de você ser servido, é lugar de você servir.
E Noé, depois que ele passou por tudo isso, que a arca chega ao seu destino final, ele fala, agora eu estou na bênção, agora é só vitória. Irmão, Noé depois se deixou dominar pelo álcool. Ele plantou uma vinha e tomou, meu querido, mais vinho do que devia, e ficou doidão da pá virada. Noé tomou tanto e ficou para lá de Bagdá, que ele tirou a roupa, caiu pelado lá, e no lugar público que os filhos viram aquela situação, e um dos filhos vai e tapa a nudez. Observa o que o álcool pode fazer na vida de uma pessoa. Enquanto Noé estava enfrentando as dificuldades e as adversidades, Deus estava agindo na vida dele, ele estava na total dependência de Deus. A arca era lugar de aperto, de dificuldade, de trabalho, de odores, lugar de serviço. Mas quando chega no momento agora que ele não tinha todo aquele trabalho e ele pôde descansar um pouco, aí que Noé vai, pica o pé no balde e faz besteira. Meu querido, o respeito e a admiração da família que Noé havia conquistado acabou se tornando na vergonha explícita, porque os filhos viram a nudez do pai. Então, meu querido, que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Façamos a obra de Deus. Não vamos murmurar porque na igreja tem problema, na sua igreja tem crente carnal, na sua igreja está tendo só eu sozinho para fazer as coisas, não tem mais ninguém para fazer junto comigo, meu querido. Faça a obra de Deus. Que se a sua igreja fosse perfeita, todo mundo trabalhasse perfeitamente, você não ia ter nada para fazer e mente vazia, oficina do diabo. Noé não caiu quando trabalhava, quando pregava e era rejeitado pelas multidões. Ele teve uma queda moral quando ele estava no momento de descanso. É por isso que Deus tem que dar trabalho para o crente, tem que dar trabalho para mim, dar trabalho para você, porque no momento que a gente descuida, a gente pica o pé no balde, joga, põe tudo a perder. Vamos prosseguir na nossa lição. A devassidão das filhas de Ló. Sobre o efeito do álcool, a pessoa perde o senso do que é certo e errado. Em sã consciência, Ló jamais teria cometido tal aberração. A perversão moral das filhas o atingiu. E o pior de tudo é que ele estava inconsciente de seus atos e teve que passar o resto da vida sendo confrontado diariamente com seu erro ao olhar para os filhos netos. Olha que situação, meu irmão. Ló, sobrinho de Abraão. Abraão que é o pai da fé. Abraão que, de certa forma, influenciou a vida de Ló. Ló perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu a moral. Por quê? As filhas o embriagaram e ele, em sã consciência, irmãos, ele jamais faria o que ele fez. Ele não tinha nem consciência de que havia deitado com as filhas, mas a vida pervertida, imoral das filhas deles acabou atingindo Ló. Tá bom, meu querido? Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos o temor do Senhor, os princípios da palavra de Deus, meu querido. Ensina a criança o caminho que deve andar. Talvez Ló ficou tão preocupado com as campinas de ganhar, de ter, possuir, conquistar, que não tirou o devido tempo para educar, ensinar os princípios e o temor de Deus às filhas. E aquilo que ele não fez acabou atingindo, porque essas filhas devassas e imorais, pervertidas, tacaram bebida forte no pai, ele ficou embriagado, deitou-se com uma, depois deitou com a outra e as duas engravidaram. Agora eu fico perguntando dele nos dias seguintes, depois do 4º mês, que as meninas aparecem de bucho cheio. Olha, que filho é esse que vocês estão aí? Onde é que vocês arrumaram isso? É seu, é seu. Nós te embriagamos e tacamos álcool no Senhor, o Senhor não viu, e agora esse aqui é filho e neto do Senhor. Eles vão ter que pedir a bênção do Senhor 2 vezes. Olha que situação de Ló, irmão. Irmão, há pecado que nós cometemos que poderão nos acompanhar para o resto da vida. E o pior da situação de Ló
é que em sã consciência ele jamais faria o que ele fez. Então, meus amados, nós precisamos estar sóbrios. Sóbrio não fala somente de bebida alcoólica, não. Às vezes dominados pela ira, pelo ódio, pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, a gente pode cometer loucuras. E o pior, ele passou o resto da vida sendo confrontado diariamente com seu erro ao olhar para os filhos, netos. Ele não sabia se era filho ou se era neto. Então, meu querido, que Deus guarde a nossa vida. É por isso que nós devemos nos vigiar para que a gente não caia. Tá bom, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. O vinho como instrumento de corrupção. Davi, na tentativa de encobrir o seu erro, embriagou o marido de Batseba. O plano não deu certo e ele lançou mão de outra estratégia, tirar a vida de Urias de forma premeditada e em nome da causa do Senhor. Por outro lado, Labão obteve êxito na arte da trapaça e engano ao embriagar seu próprio genro com vinho. Olha aí o vinho sendo usado como instrumento de corrupção. Davi deitou-se com a mulher de Urias. E quando ele soube que ela estava grávida, Davi arquitetou um plano. Olha, eu vou chamá-lo, vou embriagá-lo, eu vou dopar, eu vou drogá-lo. Ele vai beber tanto, mas vai beber tanto que ele vai fazer igual o pai Jacó. Ele vai fazer igualzinho Jacó fez, que tomou todas e deitou na noite de núpcias e não sabia nem o que estava fazendo. Ele vai fazer igualzinho Ló. Davi conhecia o relato, a história bíblica. Ele falou, eu vou dessa forma. As filhas de Ló fez isso com Ló. O Labão fez isso com Jacó. E também eu vou fazer, vai dar certo, vai funcionar comigo. Irmão, não deu certo o plano de Davi de embriagar o homem. Porque o homem falou, não, eu não vou lá dormir com a minha esposa, na minha casa. Os homens que estão sob o meu comando estão lá no campo de batalha e eu vou dormir. O homem era fiel, o homem ficou na porta. Aí Davi, agora eu vou matar ele com outro pretexto. Eu vou falar que ele vai para uma guerra, que ele vai lutar em nome do Senhor. E lá, eu mando todo mundo sair da frente e deixo ele sozinho. Irmão, olha a mente de Davi, a mente diabólica. Davi arquitetou um plano para tirar a vida de Urias. E ele pagou um alto preço pelo resto da vida. Nós vemos Labão também embebedando Jacó. No caso de Jacó, ele era trapaceiro e enganador. Ele era esperto na arte da trapaça e do engano. Há pessoas que pensam que são espertos para enganar, para trapacear, para puxar o tapete do outro. Mas não sabe que um dia vai encontrar um Labão no meio do caminho. Labão, tio de Jacó, passou a perna no genro e sobrinho. O homem estava tão bêbado, mas tão bêbado com vinho, que ele passou a noite com a mais velha, achando que era mais nova. E só quando o dia estava amanhecendo, que ele olhou e viu aqueles olhos meio vesgo, meio todo, que a Bíblia fala que ela era meio vesga, que ela tinha o olho meio caído, e ele foi perceber a loucura, o que ele havia cometido. Ele teve uma noite de prazer com ela e não lembrou. Primeira noite de núpcias, o cara não lembra, irmão. Sobre o efeito do álcool, sobre o efeito da droga, sobre o efeito da embriaguez. Então, meu querido, o álcool, o vinho, já foi usado como instrumento de corromper, de alcançar o objetivo de trapacear, de mentir, de enganar. E no caso de Davi, ele usou como pretexto a obra de Deus, a batalha, a causa do Senhor. Você entende que o pecado de Davi foi grave? Porque ele se valeu do nome do Senhor para alcançar sucesso no seu plano diabólico de tirar a vida de Urias. Vamos prosseguir na nossa lição. Os fins justificam os meios. O poder tende a corromper os melhores dos homens, inclusive aqueles que servem a Deus. A idolatria ao cargo é tão nociva quanto aos efeitos devastadores do álcool. Usando o nome de Jesus, mas defendendo interesses pessoais, muitos líderes matam, mentem, enganam,
traem, corrompem os bons costumes e pervertem toda uma igreja, tendo como objetivo final o permanecerem no poder a qualquer custo. Eu faço essa colocação. Será que os fins justificam os meios? O poder, meu amado, ele tende a corromper. Eu tenho certo receio, eu tenho me manifestado aqui publicamente no YouTube, a nível nacional, e no Facebook, a nível regional aqui da minha cidade. Esse título de pastor presidente, ele não tem esse fundamento na Bíblia. É para deixar muita gente vaidoso, orgulhoso e idolatrando o poder. Nós temos um sistema na Assembleia de Deus que qualquer um que cai dentro dele, irmãos, olha, está sujeito, eu não estou falando que ele vai cair, mas ele está sujeito a cair no caminho da idolatria ao cargo, que no meu ponto de vista é tão nocivo quanto os efeitos devastadores do álcool. Porque alguém sob o efeito do álcool mata, mente, engana, faz coisas, não, que até o diabo duvida. E o que é pior, no caso de Davi, o poder corrompeu Davi, o poder corrompeu Saul. Só que no caso de Davi, ele se arrepende, mas ele usou o quê? O nome do Senhor para poder lograr o objetivo dele em tirar a vida de Urias. Então, hoje, nos nossos dias, usando o nome de Jesus, mas em defendendo seus interesses pessoais. Temos aí pastores, obreiros, temos aí ministros do evangelho, pastores, presidentes, temos aí convenção que usam o nome de Jesus, mas não estão defendendo o interesse de Jesus nada não, meu irmão. Estão defendendo os interesses pessoais. É o salário, é o carro, é a casa, é a água, luz, telefone, terno, regalias, presentes de bajuladores, puxa-saco no dia de aniversário, o ser reverenciado. Meu irmão, vamos parar com essa palhaçada, que nós temos um bocado de crente que idolatra no nosso meio. Você pensa que idolatria é o quê, meu irmão? É só colocar uma imagem de madeira, escultura de um pseudo-ídolo, Deus e adorar? Tem muito crente que idolatra pastor, presidente, idolatra obreiro, que estão ali, meu irmão. Mas você não foi chamado para isso não, meu querido. Muitos aí mentem, enganam, traem, corrompem os bons costumes e pervertem toda uma igreja com um único objetivo: permanecer no poder a qualquer custo. Aí, meu irmão, eles têm que levar a igreja, no braço de ferro. Meu irmão, esse trem é do diabo, esse trem não é de Deus não, tá bom, meu querido? Então, os fins justificam os meios? De forma alguma. Se Deus te colocou nessa posição, é Ele quem te mantém. Mas só tem uma coisa: se você estiver usando de mentira, de engano, de traição, de trapaça, matando, roubando, corrompendo a obra de Deus e corrompendo os princípios e os valores da igreja, vou te contar, você não precisa preocupar com o diabo não, porque o próprio Deus vai te matar, o próprio Deus vai te quebrar, o próprio Deus vai te jogar por terra, porque esta obra ela é de Deus. Não usa o nome do Senhor para criar o seu império. É por isso que eu já falei aqui e torno a avisar, reafirmar. Alguém, dado momento, disse que tinha mais apreço e admiração por Michael Jackson do que muitos cantores gospel, porque Michael Jackson construiu a carreira em cima do nome Michael Jackson e não no nome de Jesus. E vejo muitas pessoas construindo verdadeiros impérios e fortunas e depois não quer sair do poder não, aí o cargo é vitalício. Eu nunca vi falar de missionário vitalício querer ir para a África, viver lá na dificuldade. Nunca vi chamada vitalícia para pregar lá para o mundo islâmico, para os muçulmanos, mas aí para poder ganhar dinheiro, carro, luxo, iate e bens, aí o cargo é vitalício. Meu querido, eu tenho duas coisas para dizer. Para quem que se usa o nome do Senhor, toma vergonha na cara e vira crente. Outra coisa eu tenho para dizer
para quem vive idolatrando e puxando o saco desses homens. Toma vergonha na cara e vira crente, meu querido. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará cultos. Amém, meu querido? Não usa o nome de Deus, a obra de Deus, como pretexto para fazer dinheiro, fama, não, meu querido, porque o próprio Deus, Ele vai te matar e vai te jogar na lama, não vai falar que é o diabo, não, tá bom, meu querido? E precisamos Deus levantar homens de coragem nessa nação, para se opor a esses ditadores que usam o nome de Cristo para perpetuar o seu poder, tudo em nome do poder, não tem nada de amor à alma não, tá, meu querido? É dinheiro, money, bufufa, e faz pacto e aliança até com entidades secretas, que coloca lá no altar de Deus ainda para poder pregar esses lixos na casa de Deus. Deus tem que fazer uma limpeza, mas precisa de homem de coragem, homens e mulheres de coragem para tomar atitude e tirar esse lixo de dentro da casa do Senhor. Vamos prosseguir na nossa lição. O vinho no ofício divino. Nesse tópico nós vamos destacar que o vinho em si, ele não é mal, tá bom, meu querido? O vinho em si, ele não é mal. O problema é como as pessoas iam lidar com aquele vinho, tá certo? Nós vamos ver que o vinho fazia parte da adoração a Deus e do culto ao Senhor. Então, se era uma coisa que era oferecida a Deus, não podia ser mal. Agora, o mau uso dele, aí é que está o problema. O problema, então, não é o vinho. O problema é o mau uso dele, tá bom? Vamos prosseguir adiante na nossa lição. No Antigo Testamento, o vinho em si não é mal. A prova disto é que o mesmo fazia parte das ofertas de manjares ao Senhor. O que a Bíblia condena não é o vinho em si, mas a falta de prudência em lidar com ele. O uso inapropriado e sem critério do vinho já levou muitos líderes de Israel à ruína moral e espiritual. É preciso ter domínio sobre os impulsos da carne. Que a Bíblia trabalha isso aqui, meu querido. O problema aqui não é o vinho, não, tá bom? Ah, a mulher fica tentando o homem, a mulher... Não, a Bíblia não fala que a mulher é má, não, meu querido. A mulher é bênção de Deus. Agora, se você é sem vergonha, se você não respeita a sua mulher e desrespeita a mulher do outro, aí você vai falar que o problema é a mulher. Não, a mulher não, meu filho. O problema é você, que põe os olhos onde não deve, que cobiça o que não deve, que deseja o que a Bíblia condena. Então o vinho, ele era dedicado, consagrado, fazia parte das ofertas de manjares a Deus. Então o que a Bíblia está querendo dizer aqui, nesta lição que o Claudio Honor de Andrade escreve, o ápice, a questão aqui não é o vinho, é a falta de domínio, de prudência em lidar com ele, tá bom, querido? O uso inapropriado dele de forma sem critério vai deixar alguém alcoólatra, vai deixar alguém inconsciente dos seus atos e vai acabar fazendo besteira, como foi o caso de muitos reis de Israel que perderam a moral e até mesmo a vida espiritual. É preciso ter domínio sobre os impulsos da carne. Ah, meu irmão, tem gente que eu já falei, que todos nós temos um telhado de vidro. Ah, irmão Mauro, olha, dou graças a Deus que eu não bebo. Eu não bebo cerveja, Devasca, Skol, Kaiser, Brahma, Antártica. Vou parar de falar o nome de cerveja, porque eu estou ganhando dinheiro para fazer propaganda de nenhuma delas. Eu não tenho problema nenhum com álcool, irmão Mauro. Sou um anjo, sou um santo. É, irmão. Mas Antônio Gilberto dizia que todo homem, principalmente obreiro, ele tem 3 barras perigosas que ele precisa aprender a lidar. Barra de ferro é aquele que é ditador, é aquele que quer mandar, que quer castigar, quer tratar a igreja como se fosse dele. Aí são os ditadores, os semideuses assembleianos, os intocáveis, presidentes vitalícios. É a barra de ferro. Antônio Gilberto, que ele esteve na minha igreja aqui, ele falou sobre isso. Segundo, barra de ouro.
É aquela pessoa que é motivada por dinheiro, a cobiça, a avareza, o ter, o possuir. Olha aí, estou chegando no seu telhado. Terceiro, poderia falar de vários, a barra da saia. Tem gente que não pode ver um rabo de saia que fica desorientado. Meu querido, então vamos vigiar. É preciso ter domínio sobre os impulsos da carne, sobre os impulsos da sexualidade. Não é somente a questão do vinho não, tá bom, meu querido? Isso aqui é ter domínio, temperança, domínio próprio. Vamos prosseguir na nossa lição. Apetites exagerados. O dinheiro em si não é mal, mas o amor a ele se configura em algo extremamente perigoso. O sexo em si não é mal. O uso dele de forma inapropriada pode gerar morte e destruição. Cada pessoa é tentada em determinada área da vida. Compete a cada um reconhecer suas fraquezas e evitar o objeto da sua tentação. Aí eu falo aqui de apetites exagerados. Ah, o dinheiro é do diabo. Não, irmão, não foi o diabo que criou o dinheiro, não. A Bíblia não fala que o dinheiro é mau. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, as pessoas que fazem as coisas por dinheiro e não por amor à obra de Deus. Conheço um bocado de gente que prega, mas não é por causa de alma, não, por causa do dinheiro, tá bom? E nós que criamos um sistema para corromper essas pessoas. Existe o corrupto e o corruptor. Por que eu tenho que aceitar o cantor vir para cantar na minha festividade? Eu paguei ele 5, 6 mil reais por noite, pagar hotel, avião, e ele vende lá não sei quantos DVDs e sai lá com um rio de dinheiro. E todo ano nós estamos aí fazendo festas, a Assembleia de Deus é a igreja que mais faz festa do Brasil, irmão. Então o dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro é. E há muitos que se perderam nesse negócio. O sexo. Irmão, o sexo é do diabo. Não, foi Deus que criou o sexo. O sexo ele é bênção de Deus. Como nós já estudamos, o sexo ele tem objetivos de procriação, perpetuação da espécie, completude do casal. Mas o sexo fora do casamento, seja homem com homem, mulher com mulher, solteiro, ou casado com solteiro, ou outro que deita com a mulher que é do outro, que não é a sua. O sexo fora do casamento, meu querido, é uma aberração, é abominável aos olhos de Deus. Então, cada um, meu irmão, precisa policiar e compreender que ele é tentado em determinada área da vida. Talvez você não seja tentado no álcool. Irmão, eu não tenho problema com álcool. Mas será que você não tem problema com uma dessas 3 barras? A barra de ferro, barra de ouro e a barra da saia? Então, meu querido, cada um vigie. Eu tomo cuidado, porque o meu telhado é de vidro, tá bom, meu irmão? E a Bíblia fala, aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Vamos prosseguir na nossa lição. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Deuteronômio 17, 17. Isso aqui foi uma observância que Deus estabeleceu para os futuros reis de Israel, para eles não acumular para eles mulheres. Por que Deus falou isso, irmãos? Porque Deus sabia que a mulher pode corromper o coração do homem. Uma mulher sem o Espírito de Deus, sem sabedoria de Deus, que dá lugar para o maligno, ela vai corromper o coração de um homem. E Davi, meu irmão, ele teve pelo menos 17 mulheres. Aí vem o filho dele, Salomão, teve 1000 mulheres. Olha que loucura! Aquelas mulheres, meu irmão, elas corromperam o coração de Salomão na sua velhice. Outra questão, não acumulará nem ouro ou prata para ti. Era um outro mandamento, porque o rei poderia colocar confiança no ouro e na prata e amar mais o ouro e a prata do que propriamente o povo de Israel. E nós vemos isso na história do povo de Israel. Então, meu irmão, nós devemos vigiar. De repente, o seu problema não é com mulher, o seu problema não é com avareza, mas você tem uma língua grande, você é fofoqueiro, você gosta de difamar, você tem mágoa no coração, você tem ódio, você tem inveja. Então a gente precisa vigiar, tá bom, meu irmão? Vamos a outro momento da nossa lição.
Subtópico de número 2, no Novo Testamento. O primeiro milagre realizado por Jesus foi a multiplicação do vinho, o qual fazia parte da cultura do povo judeu. Se usado de forma apropriada, o mesmo faria bem à saúde física. A Santa Ceia dos tempos bíblicos envolvia o uso do vinho de forma moderada e equilibrada. Eu quero trazer essa discussão aqui, porque o vinho, meu irmão, ele era usado dentro da cultura judaica. O primeiro milagre que Jesus operou foi multiplicar o vinho. Ô, irmão Mauro, mas então Jesus multiplicou o vinho, então o vinho faz mal, então Jesus pecou. Não. Dentro da cultura judaica, era prática e hábito deles tomarem vinho. Ah, mas aquilo não foi vinho, irmão Mauro, aquilo foi suco de uva. Irmão, eu sou do postulado que aquilo era vinho mesmo, não era suco de uva não, tá bom? Eu penso assim, tá bom, meu irmão? Eu posso estar enganado. Se eu tiver errado, o Senhor me ensina lá na eternidade. Mas até que Ele me mostre o contrário, eu penso que era vinho, como nós o temos. Ele tinha um certo teor alcoólico, às vezes mais concentrado ou menos. Mas o povo judeu tinha cultura de beber vinho, como os albaneses têm, e outras culturas também aqui no Brasil. Você vai lá para o lado dos gaúchos, nos pampas, eles também fazem uso do vinho de forma equilibrada. Eles têm equilíbrio. Então, se usado de forma apropriada, ele faz bem para a saúde, para o coração. Então, você pode pesquisar na internet, procurar com o médico, que o vinho usado de forma correta, Paulo orienta que um dos obreiros dele tomasse vinho para curar as feridas do estômago. Está ali. A Santa Ceia do Senhor dos tempos bíblicos envolvia o vinho. Mas, irmão Mauro, era suco de uva. É suco de uva hoje, irmão. Mas na Santa Ceia do tempo do Senhor era vinho mesmo. E eu provo isso. Me acompanhe aqui no texto da Palavra de Deus. Porque, comendo cada um, toma antecipado a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha o que o texto da Palavra de Deus nos diz, amado. Que na igreja de Corinto tinha gente que levava a ceia. Como que era a ceia do Senhor? Meu querido, cada um trazia de casa uma comida. Um levava o arroz, o feijão, a farofa, o peru assado. Um levava o cheste, um levava o pernil. Um levava... pernil não, porque era porco, era outro. Levava o filé mignon, a picanha e a alcatra. Só que, chegando lá, nessa ceia, que era um momento de comunhão entre os irmãos, o comer, estarem juntos celebrando a ceia, que foi o último ato de Jesus, era comida. Crente não bebe, mas come, e come muito, por sinal, entendeu? Chama crente para ir na sua casa para você ver, prepara bastante comida, a gente não bebe, mas nós comemos, nós somos bons de garfo, não é verdade, irmão? Lá na igreja de Corinto, aí Paulo fala que e outro embriaga-se. Por que embriaga? Porque aquele vinho usado ali, ele era um vinho usado na Santa Ceia, ele era fermentado, ele não era suco de uva. Ele era fermentado, a ponto de gente tomar tanto que ficava embriagado. Então o problema não é o vinho em si, o problema é a falta de domínio, temperança e controle sobre si, meu filho, seus apetites. Tá bom, meu querido? Ah, aqui a televisão é mal, a televisão é do diabo. Irmão, eu nunca vi televisão, o diabo a fábrica de televisão. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa na televisão que chama controle remoto. Você muda o canal que você quer assistir. O WhatsApp é do diabo. Eu nunca vi o diabo usar o WhatsApp, não, meu irmão. Você põe no seu WhatsApp as imagens que você quer, no seu tablet, no seu smartphone. Aí a gente tem que falar que aquilo é ruim, mas aquilo não é ruim. O que é ruim é os seus olhos, tá bom, meu querido? É a sua falta de temperança, de controle e de domínio. A mulher veio para tentar o homem, não, porque você é safado, você é sem vergonha. Você precisa passar pelo sangue de Jesus para Jesus purificar os teus olhos e a tua mente, meu irmão. Aí tem que falar que aquilo não presta. Tem que jogar a culpa no outro. A culpa não está no outro. Eu sei que tem mulher que acaba se vestindo para seduzir. Ela não vai para ir para a igreja para adorar a Deus. Ela vai para provocar o pobre do irmão. Então, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Vamos prosseguir na nossa lição.
subtópico de número 3. Advertência quanto ao uso do vinho. A Bíblia faz várias advertências quanto ao uso inapropriado do álcool, seus efeitos e as consequências sociais, espirituais, morais e familiares. Abiú e Nadab foram um mau exemplo a ser observado. A partir do erro por eles cometido, todos os demais foram advertidos pelo Senhor a não fazerem o mesmo, pois o resultado final não seria bom. A Bíblia, ela traz inúmeras advertências contra o uso exagerado do vinho. Compreenda, a Bíblia não condena o vinho, a Bíblia condena o uso descontrolado do vinho. A Bíblia não condena o sexo, a Bíblia condena o uso inapropriado fora dos princípios que foi estabelecido por Deus. A Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Então, observe que Abiú e Nadab, eles acabaram sendo um exemplo a ser observado, um exemplo negativo. O que Deus fez com eles? Segundo nós compreendemos do texto, na narrativa, na compreensão dos teólogos do Claudionor de Andrade, que aqueles rapazes estavam sob o efeito do álcool. E Deus matou os dois ali pela falta de reverência. Então Deus chama a atenção e fala, ninguém que vier me servir aqui vai fazer uso do álcool, porque se fizer, eu vou matar do jeito que eu fiz com Abiú e Nadab. Que o dia que vocês fizerem isso, eu vou matar. Então, meu querido, a Bíblia, ela fala, ela adverte. Então, isso serviu de um exemplo para todos os demais. O Deus da Bíblia é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, mas também é o Deus que quer ser respeitado e reverenciado. E aqueles que insistem em prosseguir no caminho do erro, como foi o caso de Abiú e Nadab, sabem que o resultado final não será nada bom. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Ministros cheios do Espírito Santo. Nesse tópico nós vamos destacar o contraste entre estar embriagado sobre o efeito do álcool e estar cheio do Espírito Santo. O álcool é a expressão da falta de domínio, da falta de controle e temperança. O ser cheio do Espírito é sinônimo de domínio sobre a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Vamos lá? Recomendações aos ministros. Há que se ressaltar que o objetivo final era de que o obreiro fosse exemplo para a igreja quanto ao domínio dos impulsos carnais. Para Deus, tão importante como pregar é viver o que se prega. A pregação e o sermão podem impressionar os ouvintes, mas o bom testemunho é que levará o ouvinte a ver Cristo na vida do pregador. Deus tem prazer sim na pregação, Deus tem prazer sim num bom sermão que seja pregado, transmitido. Uma boa pregação e um bom sermão, eles podem impressionar o ouvinte, irmão. E impressiona. Tem gente que eu fico maravilhado com alguns pregadores que eu vejo que são usados por Deus. Agora, eu não posso falar, nossa, é um santo homem de Deus, porque eu não conheço a vida deles. Eu não acompanho o dia a dia. Então, meu querido, tão importante para Deus como pregar é viver, porque o bom testemunho do pregador fora do púlpito é que vai levar o ouvinte a ver Cristo na vida dele. É por isso que eu já disse em outras lições e torno. A gente não conhece um homem de Deus a partir do púlpito não, meu querido. É fora do púlpito, tá bom? E o padrão estabelecido da recomendação para o ministro é que ele não fosse dado ao vinho. O que a Bíblia tinha como objetivo? Paulo escrevendo, é para que ele fosse modelo de temperança, de domínio sobre os apetites carnais, a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Ele tinha que ser exemplo de conduta e
imoral. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esse foi o episódio em que a mulher vira para o profeta Elias e falou: olha, nisso agora eu conheço que agora tu és homem de Deus. Ela já tinha provado a experiência de Elias orar e o azeite multiplicar e não faltar para ela e o filho dela. Ela viu o milagre. Mas quando o filho dela morre e Elias, ele deita-se sobre a criança e a criança volta à vida, essa mulher ela traz para ele: olha, agora eu vejo que de fato você é um homem de Deus. Irmãos, 3 anos e meio ela conviveu com o profeta Elias, aproximadamente 3 anos, aquele período daquela seca, 3 anos e meio. Ela conviveu com ele um período de tempo para ela proferir: agora eu conheço que tu és homem de Deus. Porque uma coisa é ver Deus usar uma pessoa, outra coisa é Deus aprovar o caráter, a conduta e a pessoa refletir a pureza, a santidade e o caráter de Deus. Há muitas pessoas que pregam com intrepidez e com ousadia, mas nem por isso eu posso dizer que é um homem de Deus. Você que me ouve, você pode talvez falar: Mauro é um grande homem de Deus. Quem sabe se eu sou? É só Deus, eu, e às vezes quem faz uma ideia é minha esposa e meus filhos. Meu querido, aquela mulher, ela pode dizer: nisto eu vejo. Sabe por quê? Ele conviveu com ela vários anos, ele nunca deu nela uma cantada. Ele nunca assediou aquela mulher. Nunca saiu da boca do profeta Elias uma palavra profana, imoral. Era um homem que era reto, íntegro, um homem de oração. Era um homem que não tinha dificuldade em lidar com o sexo oposto. Ele era um homem de Deus. E quem testemunha disso é uma mulher pagã, que talvez estava acostumada a ser assediada por vários homens porque ela era viúva. Só tinha ela e o filho dela. E ele nunca deu uma cantada, se aproveitou da situação para tirar vantagem. Irmãos, quantos homens de Deus que nós podemos dizer isso? Que ele não tem dificuldade em lidar com o sexo oposto. Que Deus guarde a minha vida, Deus guarde os nossos obreiros e os nossos pastores. Vamos prosseguir na nossa lição? Subtópico de número 3. Recomendações à igreja. Há inúmeras advertências, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quanto à compulsão, a qual se caracteriza pelo desejo quase que incontrolável a práticas pecaminosas condenadas por Deus. Uma coisa é cometer um determinado pecado. Outra coisa bem diferente é ser dominado pelo desejo incontrolável de pecar. Nesse ponto aqui eu faço essa ressalva. Há recomendações à igreja. No Antigo e no Novo Testamento, o discurso da Bíblia ele é o mesmo. O discurso da Bíblia é o mesmo. Nós temos que tomar cuidado com a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa. Irmão, mas eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Amém. Mas você ainda não tem um corpo glorificado. Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. A Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, qual que é a recomendação de Deus para mim e para você? Irmão, é vigiar, é a gente lutar, porque há uma questão aqui, existe uma diferença entre cometer um erro, cometer um pecado. Quem diz que não tem pecado, a Bíblia fala que é mentiroso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, há uma coisa diferente, um ato de pecado, você cometeu um erro, uma falha, porque você é pecador. Agora, existe uma questão bem diferente, é aquele desejo quase que incontrolável de alguém que está dominado pelo desejo de pecar, por fazer aquilo que é abominável aos olhos de Deus. É aquela pessoa que não tem mais domínio sobre a sua vontade, é compulsão.
Ele chegou num nível tão grande do pecado que ele resistiu ao Espírito Santo, ele entristeceu o Espírito Santo, ele relutou contra a palavra de Deus, ele não aceitou a exortação, depois ele chega até a blasfemar contra o Espírito Santo. E aí perde a salvação. Então, meu querido, uma coisa é pecar, outra coisa é você ser escravo, ser dominado pelo desejo de fazer aquilo que é reprovado e abominável aos olhos de Deus. Então essa é a recomendação. Não brinca com a sua natureza carnal. Não brinca desse namoro sem limites. Não brinca com os impulsos da sexualidade. Não brinca com as pessoas do sexo oposto, até do mesmo sexo, porque a coisa hoje está complicada, meu querido. Não brinca, porque muitos já acharam que podiam entrar e sair a hora que quisessem. E hoje estão escravos do pecado e dentro da casa de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pessoa que resiste a Deus, eles não importam em ter conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Então nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é cheio do Espírito. Conhecimento é a palavra de Deus. Agora, quando eu não tenho mais interesse de conhecer a Deus e me envolvo no pecado, aí, meu irmão, o Espírito Santo de Deus se afasta da sua vida e você fica entregue a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Ah, irmão, é o diabo que está furioso. Não, meu irmão, não é o diabo, não. Deus te entregou as suas paixões. Quantas vezes você participou da Santa Ceia do Senhor em pecado? Quantas vezes você pregou em pecado? Quantas vezes você se colocou como impedimento na obra de Deus, que a obra de Deus não cresce, porque você é o impedimento na obra de Deus? Quantas vezes você mentiu em cima da Bíblia, jurando que não pecou? Está aí travando o ministério, a obra de Deus. Então Deus te entregou, meu irmão, a um sentimento perverso. Você tem aí, meu irmão, práticas pecaminosas abomináveis. Quer dizer que dá tempo de você se arrepender, dá tempo de você se humilhar, dá tempo de você se arrepender. Colocar diante de Deus, confessar o seu pecado. Eu falo com temor de Deus, irmão, porque o meu telhado é de vidro. Deus sabe qual é a área da minha fraqueza, Ele sabe qual é a área da sua fraqueza. Uma coisa é você cair no chão, outra coisa é você ficar no chão como um porco, no lamaçal do diabo, do chiqueiro do cão, meu irmão. Se coloque de pé, confessa o teu pecado, perca o seu cargo de pastor, de presbítero, de presidente, de evangelista, de professor, perde os cargos, não tem problema, mas não perde a salvação, meu querido. A gente está preocupado com cargo, com título, com posição. Aí Deus entregou-os a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. O Espírito de Deus se afasta. E quando o Espírito de Deus se afasta, o homem é capaz de fazer tudo. Matar, roubar, prostituir, entregar o seu corpo totalmente ao pecado, porque ele resistiu ao Espírito de Deus. Não quer mais ter conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Deus é passar pelo caminho da pureza, da santidade, é conhecer o caráter de Deus. Mas tem gente que não quer. Quer só o poder. Quer só a cura, quer só o milagre, só quer ver a realização dos feitos sobrenaturais, mas não quer conhecer o caráter de Deus. Por isso que tem alguns na casa de Deus que Deus entregou a um sentimento perverso. Está lá na casa de Deus em pecado, você finge que é crente, e tem gente que finge que acredita que você é crente, mas Deus sabe que você não é, e você está na lista daqueles que Deus reservou na agenda dele para o juízo final. Tá bom, meu filho? Você não precisava de estar lá no juízo final, não. Tem muita gente que está me ouvindo que não deveria comparecer no juízo final,
mas vai comparecer no juízo final. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Eu creio, eu sinto a voz de Deus, eu sinto Deus falando comigo. Eu preciso moldar o meu caráter, eu preciso vigiar com a minha natureza adâmica, minha natureza pecaminosa, porque eu sou homem. Eu tenho 3 perigos: barra de ouro, barra de ferro, barra de saia e tantas outras que nos cercam. Que Deus guarde a nossa casa, guarde a nossa família. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. Ministros usados pelo Espírito Santo. Somente cheios do Espírito Santo, o salvo em Cristo, pode lidar com os impulsos da carne. Nesses últimos momentos que antecedem a volta de Cristo, cada cristão precisa estar munido do fruto do Espírito Santo, o qual é o antídoto contra os apetites desenfreados da carne, que podem conduzir à condenação eterna. Para só os ministros, não, para todos. Ministros usados pelo Espírito Santo. Eu sou ministro de Deus, você também é ministro de Deus, você é sacerdote do Deus Altíssimo, somos todos ungidos do Senhor. E nesses últimos dias, amado, que antecede a volta de Cristo, que nós vemos o pecado desenfreado aí na sociedade, ideologia de gênero, ninguém nasce homem, se constrói ao longo da vida, ninguém nasce mulher, se constrói ao longo da vida, pedofilia, aborto agora sendo aprovado para ser aprovado no Supremo. Então nós vivemos aí numa sociedade pervertida, um momento crítico. Essa inversão de valores, esse momento que nós estamos vivendo de relativismo moral, onde tudo é relativo, enquanto a Bíblia trabalha com verdades absolutas e não transitórias. Mas existe um relativismo moral até dentro da igreja da casa de Deus. Meu irmão, só tem um antídoto contra isso. Sabe o que é? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Nesses últimos momentos, o que nós mais estamos precisando não é de carro, casa, dinheiro, diploma, faculdade, não. Nós precisamos dessas coisas, mas o que nós estamos mais precisando nesses últimos dias é o fruto do Espírito Santo, porque ele é o antídoto contra os apetites desenfreados da carne, irmão. Eu tenho dificuldade de lidar com a minha carne, com a minha natureza pecaminosa. Não pensa você que eu sou mais santo do que você, porque eu não sou não, meu irmão. Meu telhado é de vidro, o seu é de vidro. E tem gente que insiste em querer passar uma imagem de santidade que não existe, meu irmão. Somos falhos pecadores. Agora nós precisamos do quê? Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meu querido, mais do que nunca, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque somente assim nós vamos conseguir vencer os impulsos da sexualidade, os desejos desenfreados da carne e o pecado que está dentro da casa de Deus. E muitos destes pecados vão conduzir muitos crentes e cristãos para a condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse aí é o fruto do Espírito. Nós já estudamos essa lição, creio que foi no ano passado. Meu querido, se você tiver aí, dentre essas várias características, entenda, é o fruto, não são os frutos, é o fruto, com características diferentes. Se você tiver dentro dessas características a temperança, que em algumas traduções é domínio próprio, meu irmão, de forma alguma você vai para o inferno.
De forma alguma você vai ficar fora do arrebatamento da igreja. De forma alguma você vai para o juízo final. Nós precisamos de temperança. A palavra-chave do estudo de hoje está aí. Temperança, domínio próprio. Ah, irmão, eu tenho domínio, controle. Não, nós não temos domínio sobre nós mesmos. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu amado, encerramos aqui a nossa lição. Eu quero agradecer a sua participação. Eu gostaria de contar com o seu apoio para nos ajudar a compartilhar esse vídeo, porque eu penso que nós devemos promover a palavra de Deus. Você não precisa me promover, mas você fazendo, compartilhando, você vai estar me ajudando a promover a sã doutrina, a palavra de Deus. Se você compreende que esse projeto é um projeto de Deus para auxiliar professores e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de pedir você para se inscrever no canal. E alguns irmãos falam, a lição não chegou, cadê? Você já mandou? Irmão, compartilha e curte, porque quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube vai te comunicar. Outro sim, eu sempre deixo os slides disponíveis para todo mundo que me procura no WhatsApp. Já tem uma lista que eu estou formando ali, bem grande, de pessoas que toda semana eu mando para ela esses slides que eu usei aqui na Escola Dominical, sem cobrar nada. Ah, irmão Mauro, é de graça? Não, não é de graça não. O Jesus pagou lá na cruz do Calvário, tá bom, meu querido? De graça receber, de graça dai. E até aqui Deus tem me dado esta graça de eu poder fazer esse trabalho sozinho. Sou eu aqui na frente fazendo, eu editando, eu controlando o áudio, sozinho pela fé, por amor ao Senhor. E a minha esposa cuidando dos meus meninos lá embaixo. Então, meu querido, eu gostaria que você compartilhasse, que você procurasse. Alguns mandam mensagem. Manda para mim o WhatsApp, por tal número, irmão. Eu não tenho tempo, não. Me perdoe. Eu não tenho tempo de pegar o telefone que está lá, que você colocou. Manda uma mensagem. O meu telefone está sempre no começo do vídeo e lá no final do vídeo tem o número do meu zap. Você manda mensagem, eu vou pegar o seu nome, a sua cidade e vou enviar para você. Amém? E quero aproveitar a oportunidade para parabenizar aí os papais. Hoje nós estamos aí no domingo, quando for estudada esta lição, será o domingo do Dia dos Pais. Eu sou pai, tenho 2 filhos e é difícil criar filhos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Que Deus te dê a graça de você ser um pai exemplar, um pai como Noé, que eu tenho como referencial para mim, de um maior pregador bem-sucedido que eu conheço. Mas enquanto Noé estava trabalhando, envolvido na obra de Deus, ele foi uma inspiração para os filhos. Mas quando ele não estava mais trabalhando, ele foi cuidar dos interesses dele, das coisas dele, irmão, ele acabou metendo o pé pelas mãos e acabou que a admiração e respeito em dado momento se tornou uma vergonha e um vexame. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Não vou falar que nós vamos ser um pai perfeito, nós seremos pai falhos. Mas você tenha pelo menos a dignidade de pedir perdão ao seu filho quando você errar. Ser pai não é ser perfeito, mas é ter a dignidade de ir até o filho e pedir perdão quando errar. Eu faço assim com meus filhos. Que Deus abençoe a todos os pais. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, a lucidez. Não nos deixe ser dominado pelos impulsos da nossa carnalidade, da nossa natureza adâmica, do vício do álcool, do sexo, do dinheiro, pelo poder. São muitos vícios, ó Pai, que tendem a escravizar as nossas vidas. A luxúria, a lascívia. Tenha misericórdia, guarda-nos, livra-nos, santifica-nos, conceda-nos o fruto do Espírito, para estarmos firmes até o toque daquela trombeta, onde receberemos um corpo glorificado, e essa natureza adâmica será extirpada e aniquilada. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.
Amém. Eu tenho uma notícia para te dar. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a lição de número 9, tá bom? Estou avisando desde já para você não ser pego de surpresa. Mas eu me alegro no Senhor, meu irmão e minha irmã, porque eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui, porque nós seremos revestidos pelo fruto do Espírito. Nós seremos revestidos pela glória de Deus, que é poderoso para nos guardar até a volta do seu Filho. Eu te encontro por sobre as nuvens quando a trombeta tocar. Fique na paz, em nome de Jesus.